nós estamos aqui novamente, pela graça de Deus, trazendo mais uma porção da palavra do Senhor, na esperança de sermos edificados, fortalecidos pelo nosso Deus, sendo alimentados, nutridos pelo Espírito Santo. Nós temos falado sobre o Salmo 127 e Salmo 128, falando sobre uma família bem-aventurada, bem-sucedida, uma família feliz, um lar estruturado, que glorifica e que honra o nome do Senhor. Para isso, essa família ela precisa ter como centro, como estrutura, a própria palavra de Deus como princípio de única regra de fé e prática. Precisa obedecê-la exatamente como Deus prescreve, para que o sacerdote, para que a esposa frutífera, para que os filhos, como rebentos da oliveira à roda da mesa, possam frutificar e glorificar o nome do Senhor. O Salmo 119 das Escrituras é um salmo que trata com respeito à primazia da palavra de Deus. O Salmo 119 nos mostra, nos revela que a palavra de Deus ela tem e deve ter primazia num lar que teme ao Senhor. Um homem bem-aventurado, ele tem as Escrituras como aquilo que domina a sua vida, que rege a sua vida, como fundamento, como base, regra máxima, primária da sua vida e de toda a sua família. O lar que teme ao Senhor, ele precisa de fato fundamentar e estruturar a sua família nesta palavra, nas Escrituras, tendo a Bíblia como autoritativa, como confiável, como suficiente, como inerrante, como a poderosa palavra de Deus. Ele chega à conclusão de entender que a Bíblia não somente é toda suficiente, autoritária, inerrante, ela é uma questão de sobrevivência. Nenhum cristão, nenhum lar cristão deve existir, pode existir, se a Bíblia não for a sustentação, a regra primária desse lar e desta família. Existe uma expressão de um cântico que diz assim: distante de ti não posso viver, não vale a pena existir. Assim também são as Escrituras, não podemos viver distante dela e não vale a pena viver distante das Santas Escrituras. A Escritura como primazia passa a ser uma questão de sobrevivência espiritual. Nenhum cristão pode se reafirmar ou auto-reafirmar dizendo que é cristão se ele não tem a Escritura, se ele não lê as Escrituras, se ele não medita, se ele não conhece as Escrituras como fonte de vida, sustentadora, como primazia da sua vida. Primeiramente, por quê? Porque a Bíblia, ela é a voz de Deus aos homens. Deus fez com que toda a sua vontade fosse escrita e revelada ao homem, toda a sua vontade de revelação redentiva, de revelação de instruir o homem, de conduzir o homem no caminho da salvação. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 16 em diante, diz isso. Embora o texto diz que toda Escritura é inspirada por Deus, toda esta palavra ela é útil para Deus, ou é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e educação na justiça, ela é a palavra de Deus. O Salmo 119, a partir do versículo 1 até o versículo 4, traz basicamente isso, a Bíblia como primazia, a Bíblia como ordenança de Deus, os mandamentos e princípios de Deus foram ordenados, prescritos e não mera opção de vida. Os versículos de 1 a 4 do Salmo 119 dizem assim: bem-aventurados ou felizes os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não é meramente formal, religiosidade ou labial. É algo que transforma o coração, que impacta o coração. Guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos
para que o cumpramos à risca. Não é uma opção para o cristão. Um lar bem-sucedido, uma família bem-aventurada, uma família frutífera, uma família que exibe a glória de Deus, que honra o nome de Deus no seu seio, na conduta do sacerdote, do pai, na conduta da mãe como fiel, como que honra o marido, os filhos que são educados e treinados para a glória do Senhor, eles têm os mandamentos como ordenança, não é mera opção. Por isso, a Bíblia é a voz de Deus. Toda Escritura foi inspirada por Deus e toda Escritura é útil para o ensino, para a educação, para a correção, para a exortação, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. A obediência, ela não pode ser uma mera opção. Ele está deixando claramente: tu ordenaste os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. Isso faz para nós cristãos, para o lar que deseja ser bem-aventurado, a família que deseja ser bem-sucedida e abençoada por Deus, ela precisa obedecer e ela precisa estabelecer no seu lar, reinando o seu lar, a Bíblia como uma questão de sobrevivência. Assim como você precisa do alimento, arroz, feijão, carne, legumes, verduras, para sobreviver fisicamente, a Escritura é a fonte ou alimento para a sustentação, para a preservação da vida espiritual. Segunda verdade é que a Bíblia ela é confiável, ela é poderosa, ela é suficiente para cumprir todo o seu propósito, para cumprir todo o propósito de Deus na vida do homem, na vida do seu povo, na vida dos seus eleitos, inclusive para abençoar até mesmo os próprios ímpios, quando se submetem a ela, ainda que não creem em Deus, mas que obedecem a esses princípios e que tentam andar de conformidade com esses princípios, eles, pela graça comum, são abençoados, são direcionados, são dirigidos. Vejam bem, você pode confiar na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que a sua palavra é fiel, ela é justa, ela é reta, ela é perfeita, ela é verdadeira. O Salmo 19, do versículo 7 até o versículo 9, faz uma descrição das Escrituras, mostrando que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ela ilumina os olhos do coração. E ali nós encontramos toda a suficiência da Escritura, todos os ensinamentos da Escritura para qualificar a nossa família. Uma outra verdade que nós temos como a Bíblia confiável, poderosa, como que o Evangelho é o poder de Deus, é que essa Escritura ela não muda, ela permanece para sempre. Jesus faz uma advertência aos discípulos e aos seus ouvintes em Mateus capítulo 5, dizendo que qualquer um que diminuir um i ou um tio ou acrescentar um i ou um tio, ele será maldito, ele será condenado por causa da Escritura que ele não obedece, que ele altera. O Salmo 119, versículo 89 diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Ela é imutável, a palavra de Deus não muda, ela não sofre mudanças. O que nós aprendemos com isso? O que nós extraímos como princípio dessa verdade, que ela dura para sempre, que ela é eterna, que ela é eficiente, que ela é poderosa e que ela é confiável? A Bíblia, ela fala com relevância bem prática para todas as culturas, para todas as nações, para todos os povos, em todas as eras, em todos os tempos. Ela não sofre mutação, ela não sofre alteração. A Bíblia não fica ultrapassada, ela é inerrante, ela é toda suficiente então para a vida prática, para toda a relevância prática, seja para todos os povos, seja para todas as nações, seja para todas as etnias, em todas as eras da história, em toda a época da história, em todo o tempo da história da humanidade.
Nós precisamos crer nisso e ensinar a nossa família, aplicar isso ao nosso coração e colocar: a Bíblia tem primazia na minha vida. A Bíblia ela não é importante, a Bíblia não é preciosa, a Bíblia é a questão da minha sobrevivência como cristão, como alguém que teme ao Senhor e que honra ao Senhor. As respostas para todos os problemas da humanidade, para os nossos problemas enquanto cristãos, nós temos respostas para elas, ou para esses problemas, para essas lutas e dificuldades. Todas essas respostas estão na Escritura, ainda que não diretamente dizendo sobre alguns pontos da nossa vida, mas por inferência, por estudo, por exame das Escrituras, nós vamos compreendendo os princípios, e esses princípios vão nos direcionando, vão nos conduzindo àquilo que Deus requer de cada um de nós, como tratar com uma pandemia, como tratar com uma pobreza, como tratar com o rico, como tratar com o orgulhoso, como tratar com o soberbo, como tratar com o simples, com o humilde, com o sábio, com o douto, com a injustiça, com a justiça. Tudo isto a Bíblia tem respostas para nós. A Bíblia fala da verdade de Deus à nossa condição humana. A Bíblia revela qual é a condição de todo homem, e você encontra isso em Romanos, primeiro capítulo, a partir do versículo 18, que descreve que Deus tem a sua ira revelada sobre o homem, porque ele troca a verdade, ele detém a verdade de Deus pela injustiça, ele deixa de adorar o Criador para adorar a criatura, ele tem conhecimento de Deus, mas não o adora como Deus, não o glorifica como Deus. E Paulo, então, em Romanos, primeiro capítulo, ele traz essa advertência. A Escritura revela a verdade sobre a nossa condição humana, a nossa corruptibilidade, do quanto nós precisamos dessa palavra para sermos regenerados, para sermos libertos, para termos um novo nascimento, para conhecermos a Jesus como Senhor e Salvador, para entender o plano de Deus para a salvação de todo homem pecador. As Escrituras são confiáveis porque trata-se a respeito de Deus, daquilo que Deus é, do projeto de Deus, da proposta de Deus para a humanidade. A Bíblia não trata meramente do que eu quero, do que você quer, do que nós desejamos, do que nós achamos ou do que nós pensamos. A Bíblia ela é a revelação, ela é escrita do projeto de Deus, da vontade de Deus a ser revelado ao homem, para que o homem o conheça de forma redentiva, para que o homem o glorifique, para que o homem se dobre diante dele e confesse a Jesus como Senhor e Salvador da vida. A Bíblia precisa, para você sacerdote, para você esposa, para você filhos, para a nossa família, para o nosso lar, para a nossa sociedade, para a nossa cultura. A Bíblia precisa ser primazia e uma questão de sobrevivência. Esse Deus entende todas as nossas necessidades e Ele, de forma graciosa, derramará sua graça sobre nós e se revelará a nós para que nós possamos submeter e viver por essa Escritura e depender dessa Escritura. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você, sacerdote do lar. Deus abençoe você, esposa submissa. Deus abençoe você, filho submisso. E que o nosso lar seja a exibição da glória de Deus. Que o nosso lar estabeleça a Escritura como primazia, como questão de sobrevivência. Deus o abençoe. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Nós daremos continuidade no Salmo 119. Até mais, um abraço a todos, fiquem com Deus.